Continuando então, pessoal. E o que faz então essa molécula desviar a luz polarizada? Então, como é que eu vou fazer para que eu tenha esse desvio e consiga detectar esse comportamento de quiralidade, né, de atividade óptica, tá? Vocês vão perceber o seguinte. Aqui de novo, ó, o nosso arranjo tetraédrico, tá? Mostrado aqui na nossa representação. Só que agora eu estou dizendo que existe uma ligação A, uma com B, uma com E, uma com D. Ah, mas se todas forem iguais, como é que eu vou diferenciar? Justamente, para que exista esse desvio da luz polarizada, eu preciso que A, B, D e E sejam diferentes. Então, a melhor forma de representar é essa aqui, tá? Deixa eu até tirar aqui para ficar mais fácil de ver. Percebam o seguinte, ó. Quando eu tenho todos diferentes, eu consigo dizer para vocês: verde e vermelho estão no plano, azul está atrás do plano, branco está na frente do plano. Ou fazer outra qualquer aferição aí das bolinhas, né, do modelo. Percebam o seguinte, se eu falar para vocês, a vermelha está na frente do plano e a azul está na frente do plano, eu só girei a molécula, tá? Girar a molécula não modifica em absolutamente nada, tá? Girar a molécula simplesmente faz com que eu tenha outras visões tridimensionais dela. O importante é, se eu tirar uma bolinha, então se eu tirar uma ligação aqui, por exemplo, eu estou desfazendo ligação. Desfazer ligação significa alterar a molécula, né? Então, toda vez que eu rompo ou formo uma ligação química, eu vou modificar a molécula. Toda vez que eu giro, eu só estou vendo outras formas dela se arranjar, tá? Mas por que isso é importante? Isso aqui, quando tem todos diferentes, vai desviar a luz polarizada. Se eu trocar dois átomos de lugar, eu formo um outro estereoisômero. Calma, vamos lá. Então vamos imaginar o seguinte, ó. O A é o azul, o B é o verde, o E tá lá para trás, ó, vermelho, e o D aqui para frente branco, tá? Vamos imaginar que eu troque o vermelho e o branco. Coloquei aqui o vermelho na frente, coloquei o branco atrás. Ah, mas eu não acabei de falar que não tinha problema quem ficasse na frente e quem ficasse atrás, desde que eu não tivesse rompimento ou formação de ligação, tá? Agora eu tive que quebrar essas duas ligações, então eu modifiquei a molécula. Eu formei essa que está aqui embaixo, tá? Eu mantive A, eu mantive B, mas eu troquei D e E. Quem estava atrás veio para frente, quem estava na frente foi para trás, tá? Quando eu mudo, então quando eu rompo e formo ligação, eu formo outro estereoisômero. O que é o estereoisômero? Quer dizer que eu formei exatamente a imagem dela no espelho, tá? Então, o que seria a imagem especular? Volta lá na outra aula se você não lembra o que é a imagem especular. O que seria a imagem especular agora eu formei. Então, se eu fizer a imagem dessa aqui de novo, que é essa aqui de baixo, ó, eu vou ter essa aqui de cima. Então, estas duas moléculas aqui são estereoisômeros. Qual delas desvia a luz polarizada? As duas, tá? Eu consigo diferenciar elas por ponto de fusão, por ponto de ebulição, por solubilidade, por polaridade? Não. Eu só consigo diferenciar elas pelo desvio da luz polarizada, tá? Vamos tentar chegar um pouquinho mais no aspecto histórico, porque tudo isso nem sempre foi objeto de estudo, né? Nem sempre foi importante. Então, desde quando isso se tornou necessário? A gente tem aí uma molécula clássica, que vocês vão ouvir falar bastante, lá na década de 50, quase década de 60, né, século 20, na Alemanha era usado era usada essa molécula, né, chamada talidomida, para mulheres grávidas combaterem os enjoos, né, os enjoos matinais da gravidez. Vocês vão ver que tem uma parte da molécula aqui que tem uma simbologia que a gente não falou ainda, eu já comento sobre ela, tá? Então essas mulheres tomavam esse medicamento, claro, né, desenfreadamente no sentido de combater esses enjoos que eram recorrentes, e beleza, né, eles realmente impediam o enjoo de acontecer. O que foi observado no futuro é que os bebês dessa época começavam a nascer com anomalias, né, com má formação. E aí começou-se a especular qual o motivo de tantos bebês terem nascido com algum problema, né? E aí foi observado que
tinha alguma relação com a ingestão desse medicamento, da talidomida. Aí vocês vão me perguntar, tá, e o que isso tem a ver com quiralidade? O ponto importante é, quando a gente tem essa representação aqui, essa cobrinha, né, ela significa que essa ligação pode estar tanto para frente quanto para trás, que a gente sabe que existe, mas para nós aqui não importa. Ou seja, como não se conhecia muito dessa parte de estereoquímica naquela época, né, não era objeto de estudo, essa estereoquímica ela não era importante para a produção de medicamentos, para a síntese, nem nada disso. E quando as mulheres ingeriam, elas ingeriam tanto a que estava fora do plano, quanto a que estava atrás do plano, né? Na frente do plano e atrás do plano. Tá, e o que isso tem a ver? Então, a gente tem aí, não se preocupem de novo com a nomenclatura ainda, que a gente vai ver isso com calma, as duas possibilidades aqui em cima, ó. Quando a ligação está para trás, então aqui é o tracejado, quando a ligação está para frente, a cunha cheia. Essa aqui tinha uma funcionalidade, esta tinha outra, S e R. A gente vai usar muito isso, tá? Mas por enquanto entendam só que são moléculas diferentes. Lembra lá? Elas desviam a luz polarizada, têm atividade óptica, mas são isômeros. São o quê? Estereoisômeros, tá? Essa aqui, a R, as duas são talidomidas, né? Então a R talidomida, ela era o sedativo. Então ela acabava com o enjoo mesmo e funcionava como precisava. Só que a S, ela era teratogênica. Isso significa o quê? Que ela que era responsável pela má formação dos fetos. Ninguém conhecia essa diferenciação, então só se sabia que a talidomida combatia os enjoos sem conhecer o efeito colateral. Aí vocês vão me perguntar, tá? Então por que é que não existia a separação das coisas? Bom, se não se conhecia nem a estereoquímica, muito menos a forma de separar alguma coisa nesse sentido. Aí o outro ponto é, então quer dizer que se eu só produzisse essa aqui, ela ia acabar com a teratogenia ou com a má formação dos fetos? Não. Por quê? Porque no organismo elas se interconvertem. Então quer dizer, mesmo existindo só essa aqui acabava sendo formada também, tá? Então quer dizer, para esse fim, depois de descoberto, claro, ela deixou de ser utilizada, mas na década de 70 ela voltou para alguns tratamentos de câncer, de artrite, alguns sintomas de HIV, claro, né, com muito mais restrições e agora conhecendo quais são os comportamentos que essa molécula pode ter no organismo. Então percebam que existe aí uma preocupação bastante grande, né, de identificar a posição tridimensional e conhecer a estereoquímica das moléculas. Mas nem sempre é assim, tá? Nem sempre é uma coisa boa, uma coisa ruim associadas. Então, por exemplo, se a gente falar aqui de alguns compostos, ó, essa molécula aqui, etambutol, ela tem que um dos estereoisômeros, né, na verdade não é o nome correto a gente chamar de estereoisômero aqui, mas vamos entender que uma das posições, um dos arranjos espaciais combate a tuberculose e o outro provoca cegueira. Então vocês percebam, é quase uma situação igual a da talidomida. É um bom e um ruim. Tá? Só que nem sempre tem um bom e um ruim. Salbutamol, a gente tem que um deles, o R, é 80 vezes mais ativo que o S. Ou seja, nenhum dos dois é ruim, só que um é mais ativo que o outro. O S vai combater? Vai, mas o R, 80 vezes com maior atividade. Tá? E isso para a indústria farmacêutica, a gente está falando aí de uma questão de produção, de lucro, né? Então, sempre tem aí um fator bastante importante e, claro, de eficiência mais que qualquer coisa. Se a gente falar da estrona, a gente tem um dos arranjos espaciais, de novo, não se preocupem ainda com esses nomes, mais e menos, um dos arranjos espaciais é o hormônio, né? E o outro é inativo, ou seja, o outro não faz absolutamente nada. Né? Então não é danoso, mas também não faz nada. Né? Então qual é a vantagem dele existir? Se ele existir no processo, talvez seja mais barato deixá-lo, já que ele é inativo, do que ter que separar. Aí, claro, vai uma questão de custo, é uma análise um pouco mais complexa, tá? Por enquanto, beleza? Vamos continuar daqui a pouco aí com a outra parte, que aí a gente vai olhar um pouquinho com mais detalhes as moléculas, tá?